Olá, eu vou falar sobre as disputas de irmãos, tá? E seria ciúmes, assim, ou alguma sensação ruim que um irmão tem em relação ao outro, tá? Que isso aí acontece com frequência, né? É assim, ó. Primeiro que o irmão menor, tá? Quando ele vê o irmão maior fazer algo, ele fica um pouco maravilhado, ou querendo imitar o irmão, né? Então, a criança olha, vê o irmão caminhar, desenhar, e a criança menor não sabe caminhar, não sabe desenhar, então ele olha aquilo e ele quer copiar. Então, muitas vezes o irmão menor persegue, né, o irmão maior e termina às vezes atrapalhando a brincadeira do irmão maior. Então o irmão maior fica assim: o fulaninho tá sempre aqui atrás de mim, mexe nas minhas coisas. Mas é que, na verdade, o pequeno quer imitar o maior. Ele quer aprender o que o maior faz. Então, uma coisa interessante é falar isso para a criança maior. Digo, olha, o teu irmãozinho tá vendo tu fazer isso. Vamos ensinar para o pequenininho como é que segura um lápis, ou dá um lápis de gesso, aqueles de colorir, que ele não precisa segurar com certa destreza, que escreve de qualquer lado, né? Então, isso aí vai ajudar, tá? Não é que o irmão menor queira estragar ou atrapalhar o que o maior tá querendo fazer, é que ele quer imitar, quer aprender, tá? Eu mesmo me lembro que eu olhava minha irmã falava tudo, era um as, e eu era muito calma, muito paciente, queria ir lá atrás dela, eu ficava assim olhando, secando ela. Bom, e outra coisa é que assim, ó, o bebê faz, tudo que o bebê faz é um amor, a gente sorri, estimula, ri, até agita um pouco o bebê, né? E o que a criança de 1 ano e meio, 2 anos até os 5 mais ouve, a palavra que ele mais ouve é não, né? Não faz isso, não é? Além do que, quando a criança cresce, os pais tendem a ser mais exigentes com aquela criança. Então, eles ensinam, querem ver a criança fazendo, né? E não querem, por exemplo, a criança vai fazer alguma coisa perigosa, a pessoa corre, segura, não deixa, né? Então, a criança maior, ela é mais censurada e é mais exigida do que um bebê, não é verdade? Então, assim, ó, teve um caso, assim, por exemplo, vamos imaginar uma situação, tá? De uma criança que mora numa casa, primeiro filho, tá? Muito bem cuidado pelos pais, tudo. Só que aí ele ganha uma irmãzinha. Aí a irmãzinha, como eles são muito dedicados, os pais, cuidadosos, eles despendem muito tempo cuidando do nenê. E, na verdade, uma criança maiorzinha não precisa de tanto auxílio, né? Uma criança de 3, 4 anos pode ajudar a se vestir, até tentar tomar banho sozinha, né? Claro que a gente tem que dar uma retocada, mas a criança já sabe fazer certo tipo de coisa, né? Então, o bebê tem que ser feito, e tem que ser feito com muita frequência. É dar de mamar, é trocar fralda, né? É atender, é pegar no colo porque chorou. Então, tem muita solicitação, o bebê, né, solicita muito o cuidado, né, dos adultos. Então, a criança, vamos dizer que a criança se sinta incomodada com aquilo. Eu tô aqui deixado, e às vezes os pais nem notam que aquela criança, que eles olham, não faz isso, e olham para o bebê e sorri para o bebê, entende?
que eles nem notam que isso aí pode ser ruim, né? Pode deixar a outro filho magoado, meio chateadinho, tá? Então, uma situação assim, nessa situação, vocês podem experimentar fazer o seguinte: dar tarefas para o bebê, para a criança maior, enquanto vocês cuidam do bebê. Por exemplo, trocar fralda. Na hora de trocar fralda, chamem a criança maior e digam assim: vem cá dar uma ajuda para a mãe, que a mãe quer trocar a fralda e precisa da tua ajuda. Então, ele pode achar ruim, não querer, agora tô brincando, tá, então deixa, né? Mas, por exemplo, nem convida, se ele já tá tranquilão, mas vamos dizer que ele se incomode com a presença do bebê, tá? Então, assim, quando alguém vai trocar fralda, chamar a criança maior para ajudar. Chama e dá uma tarefa. Agora eu arrumo aqui a roupa do bebê e tu me alcança a fralda, tá? Aí a pessoa enrola a fraldinha suja e pede para ele botar no lixo. Aí ele vai lá, põe no lixo. Aí depois volta aqui, Agora tu fica segurando a mãozinha dele, porque ele quer puxar a fralda, fica de mão, vamos conversar um pouquinho com o manto, me ajuda ali. Então, a sensação que ele vai ter é que ele é útil, que a mãe precisa dele, tá? E dizer de vez em quando para a criança: olha, agora, desde que o bebê nasceu, a gente quase não tem tempo para a gente ficar nós dois sozinhos, conversando, que nem a gente ficava antes do bebê nascer. Eu sinto falta daquela época, de ter mais tempo para conversar contigo, porque eu gosto de estar contigo. Entende? Se até os maridos às vezes se sentem um pouco de lado, né? Quando chega um bebê, porque realmente, né? Dá trabalho, um bebê dá trabalho. Então, quem dirá uma criança, né? A criança precisa entender isso. E isso aí pode ajudar bastante. Vamos dizer que a criança comece a reagir bem, se sente útil, tá? Ajuda, né? E isso dá certo. E aí, até uma mãe perguntou para mim assim: até quando eu faria isso? Aí eu digo: olha, até o dia que tu chamar e ele não vir. Ele tá tão lá envolvido com uma brincadeira, tu chama fulano, vem me ajudar, e ele nem aparece. Aí vai lá e faz o que tem que fazer, depois dá uma olhada lá, né, no mano. Se o mano estiver tranquilo, tudo bem, né? Mas assim, para fazer com que a criança se sinta fazendo parte, né? Até na hora de atender o bebê, isso aí é muito bom. Também qualquer outra tarefa que tenha, né? É bom para a criança maior, tá ok?